Boa tarde, pessoal. Essa aula, que eu vou chamar de aula 01, ela procura abordar o conceito de grandezas físicas. A princípio, o que seria uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? Seja através de um aparelho, seja através de um monitor. Então, algumas grandezas a gente sabe que não são medidas, né? Principalmente algumas relacionadas a sentimento, humor e tal. Então, grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, certo? Quando a gente fala aqui em grandezas físicas, eu sugiro que vocês prestem atenção nessas imagens que eu estou colocando aqui para vocês. Aqui a gente tem um carrinho se deslocando de um ponto ao outro, certo? Então, deslocamento está acontecendo aqui nessa imagem. Nessa outra imagem tem um carrinho também. E em cima tem uma seta, né? Com um V, e embaixo tem outra seta, que eu vou chamar de flecha ou seta, né? Depois a gente vai ver que isso aí se chama de vetor. Tem o A, né, de aceleração. Em geral, os alunos não sabem o que representa esse V com essa setinha em cima e esse A com essa setinha em cima. Eles acham que o V com a setinha em cima diz que a velocidade é naquele sentido, né? Assim como essa aceleração é para lá. Então a gente vai tentar, através dessa aula aqui, desmistificar, né, alguns conceitos que o pessoal acaba aprendendo de forma errada. Aqui é um mostrador de temperatura, um termômetro digital, certo? Aqui é uma placa, né, que mostra o valor da velocidade máxima permitida naquele trecho. Aqui a área, né, a área de um retângulo, que é dado por produto da base vezes a altura. E essa a última figura é um medidor, né, medidor de volume de um certo líquido ali. Por que eu estou mostrando essas figuras aqui para vocês? Porque aqui a gente tem exemplos de dois tipos de grandeza, né, que são as grandezas chamadas de escalares e as grandezas vetoriais, certo? Grandezas, então vamos caracterizar aqui, né? As grandezas escalares, certo? Para a gente entender. E as grandezas vetoriais, elas se diferenciam bastante, né? Por quê? Porque as grandezas escalares, elas possuem apenas o valor absoluto, que eu chamo de módulo. Então, valor absoluto ou módulo, certo? O exemplo seria a massa, tu representa em gramas, quilogramas, enfim. O volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos. A área, centímetros quadrados, metros quadrados. Enquanto que uma grandeza vetorial, ela tem as seguintes características. Ela possui valor absoluto, ou seja, é alguma coisa que tu também pode medir, mas ela possui, além de valor absoluto, ela possui direção, tá? Que é um eixo, né? Que pode ser horizontal, vertical, ou uma combinação, né, entre esses dois, e sentido, ou seja, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Tá? Exemplos: o deslocamento. Aí aquela imagem inicial que eu mostrei para vocês, ela é importante para a gente pensar naquelas imagens ali e tentar diferenciar, né? Deslocamento. Velocidade é uma grandeza vetorial, porque ela tem módulo, direção e sentido. A aceleração também tem módulo, direção e sentido. A força, módulo, direção e sentido. Isso caracteriza então a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Grandeza escalar só tem apenas o que? Apenas módulo. Então, vamos voltar para aquele slide inicial, né? Depois a gente, só para a gente entender aqui, tá? Vou mostrar esse slide aqui para vocês. Quais dessas grandezas, né, a gente pode caracterizar aqui o que está acontecendo aqui nessas imagens? Aqui a gente está tendo um deslocamento, então isso é uma grandeza vetorial. Aqui a gente tem velocidade do automóvel, grandeza vetorial. Tem a aceleração do automóvel, grandeza vetorial. Aqui a gente tem a velocidade, embora não esteja representado a direção e sentido, a velocidade é uma grandeza vetorial. Aqui só está dando o módulo da velocidade. A temperatura é uma grandeza escalar, porque ela não tem direção nem sentido, ela só tem módulo. A área, né, a área dessa figura,
apenas módulo, grandeza escalar. Volume desse recipiente, apenas módulo, ou seja, somente o valor do volume, não tem direção nem sentido. Então essa figura, esse conjunto de figuras mostra para vocês as diferenças entre grandeza escalares e grandezas vetoriais, certo? Dando sequência então aos nossos slides, como é que a gente representa, né, um vetor? Um vetor ele é representado por uma seta, que ela tem um início e tem um fim, certo? Então eu chamei aqui de vetor A, vetor B e vetor C. Esses vetores, em geral, eles usam um sistema de eixos. E aqui eu botei aqui que usa o sistema de eixos cartesianos, criado pelo matemático Descartes, né? E esse sistema de eixo cartesiano, então ele trabalha com dois eixos, eixo x e eixo y. Então posso ter um vetor sobre o eixo x, posso ter um vetor sobre o eixo y, ou posso ter um vetor formando um certo ângulo aqui, ó, tá? Que depois, mais adiante, vocês vão ver que quando isso acontece, ele vai ter, ó, as chamadas componentes, ou seja, componente x e a outra componente y. Nessa outra imagem, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, né? O vetor velocidade da bolinha, aqui ó, representado, né, pela velocidade instantânea da bolinha em cada posição da trajetória, certo? O que é importante vocês observarem, quando a gente fala em vetor, né, ele é uma seta, né, a gente costuma dizer que é uma flechinha, mas é uma seta. O tamanho da seta, certo, vai te dizer a intensidade dessa grandeza, que é chamado de módulo, né? A direção é dada por uma reta suporte, ou seja, a reta onde está apoiado o vetor. E o sentido do vetor é dado pela ponta da seta, né? Ou seja, a ponta do vetor. Quando a gente fala em exemplos de vetores, o que a gente tem? A gente tem a velocidade, é uma grandeza vetorial, a aceleração, o deslocamento, o campo elétrico, o vetor aceleração gravitacional, quantidade de movimento, que é uma grandeza que o pessoal do segundo ano acaba trabalhando, e o vetor força, que entra lá quando a gente começa a entender as leis de Newton, começa a entrar o vetor força. O que é importante deixar bem claro, quando a gente precisa representar um vetor, a gente precisa dizer quem é o módulo dele, quem é a direção e quem é o sentido. Quando a gente trabalha, né, com uma equação, em geral a gente quer só saber o valor, ou seja, o módulo. Aí não é necessário colocar o V com essa seta em cima, nem o A com a representação, com a setinha representando que é um vetor. Por quê? Porque lá na equação a gente está trabalhando apenas para determinar o módulo do vetor, certo? Então essa aula 1, que eu chamei de aula 1, é sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares, a diferença entre uma coisa e outra, certo? Um abraço a todos, espero que esse período de quarentena, né, possa fazer com que o pessoal pense um pouco mais, reflita um pouco mais no momento que a gente está passando, e logo logo a gente vai estar retornando aí para a gente poder trabalhar em sala de aula. Um abraço a todos.